Hoje nós vamos conversar sobre um recurso muito utilizado e muito útil no Moodle, que são os fóruns. Já estamos com o nosso curso aqui e eu vou então, aqui nessa primeira parte, aqui na parte dos avisos, eu vou criar alguns fóruns para a gente poder conhecer as opções que nós temos. Vou conversar do mais comum para os menos comuns. Essa parte aqui dos avisos ela é bem interessante para a gente poder criar fóruns. Então, para começar aqui, eu vou clicar aqui no adicionar uma atividade ou recurso, vou vir aqui em atividades e vou favoritar aqui que ele vai ser usado com bastante frequência, vou adicionar um fórum. Então, esperando aqui ele carregar, e aí eu vou colocar aqui em fórum geral de alunos. Por que eu acho legal a gente, no momento que a gente estiver fazendo um curso, algo assim, a gente colocar um fórum geral? Fórum geral ele vai servir para poder filtrar aquelas discussões que não são relativas ao curso. Então a gente pode ter discussões como um café da manhã que a gente for fazer, alguém oferecendo carona, né, ou perguntando se alguém pode dar carona. Então são assuntos mais gerais, né, que a gente vai ter dentro do nosso curso. E a gente criando um fórum geral ali em cima, abaixo da nossa seção de avisos, a gente vai fazer com que os alunos eles não utilizem outros fóruns para poder estar conversando sobre assuntos aleatórios, né, sobre assuntos que não dizem referência diretamente em relação ao curso. Então, eu acho sempre interessante a gente, no momento que a gente tem um curso desse, né, no Moodle, seja ele um curso híbrido, um curso presencial, um curso totalmente online, onde as pessoas estão dispersas aí dentro de um território geográfico, é que a gente tem um fórum geral para que as pessoas possam estar falando assuntos diversos ali dentro daquele fórum geral. Olha só, já coloquei o nome aqui, então é o campo obrigatório. E aqui a gente tem, deixa eu expandir aqui, a gente tem as opções então. Então olha só, tem fórum geral aqui, cada usuário inicia apenas um tópico, fórum perguntas e respostas, fórum padrão exibido em formato de blog e uma única discussão simples. Então, a gente vai abordar esses outros tipos de fórum, mas vamos começar primeiro aqui pelo fórum geral. Vou avançar aqui um pouquinho, escolhi o fórum geral, disponibilidade dele vou deixar desmarcado essas duas opções para ele poder estar presente sempre. E a gente pode colocar também, né, para que os nossos alunos eles enviem anexos e também para que tenha um contador de palavras. Né? Então vou marcar aqui como sim. E o tamanho máximo dos anexos aqui vou deixar 500k mesmo, tá? Excelente. Número máximo de arquivos anexados, vou colocar aqui somente um para os nossos alunos enviarem. Assinatura e monitoramento. Que a gente tem as opções então para que os alunos eles façam essa assinatura. Isso aí eu expliquei para vocês lá no modo de alunos, né? Como é que funciona então essas assinaturas, a opcional, a forçada, a automática e a desabilitada. No momento que a gente selecionar algo aqui, isso vai ser uma opção padrão para todos os alunos. Então, assinatura opcional, né, o aluno ele vai ter a opção ali de assinar um fórum ou não, ou seja, ele vai receber as mensagens do fórum por meio das notificações dele nesse íconezinho aqui e também por e-mail. A assinatura forçada, então a gente vai obrigar o aluno mesmo a forçar, né, para que ele receba isso, e aí ele não vai poder desabilitar. Assinatura automática, então no momento em que o aluno enviar uma mensagem para um fórum, né, ele vai se tornar assinante daquele fórum então automaticamente. E assinatura desabilitada, né, onde o aluno ele não vai poder então assinar, né, um tópico de um fórum. E a gente tem a parte de monitoramento de leitura, vamos marcar aqui como opcional, né? Bloqueio de discussões, vamos pular aqui depois nas opções mais avançadas, a gente vê aqui a parte de monitoramento de leitura, bloqueio de discussões, limite de mensagens para bloqueio. Né? Então aqui também vamos deixar para depois, que vamos ver mais básico mesmo. Aqui a gente pode colocar uma avaliação global do fórum, e aí como esse é um fórum geral, né, que ele é para assuntos diversos, não é necessário aqui colocar uma avaliação geral. Okay? Avaliações então, vamos deixar aqui nenhuma avaliação. Aqui configurações comuns, são aquelas configurações que a gente já viu até aqui. Parte de restringir acesso, né? Então vamos abordar ela também mais para frente. E aqui a parte de conclusão da atividade. Então aqui as duas opções mais comuns, né? Não indicar a conclusão, estudantes marcar manualmente. Vamos marcar aqui, marcar a atividade como concluída, quando as condições forem satisfeitas. E aí olha só, abriu um monte de opções aqui para a gente. Vamos conhecer cada uma delas. Então requer visualização, né? O estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la. Então vou marcar essa aqui. Requer nota, vou deixar nota não obrigatória. Né?
requer mensagens. O estudante precisa abrir ou responder um tópico, pelo menos um tópico, em um tópico de discussão. E aqui a gente pode colocar um ou mais tópicos. Requer discussões, o usuário deve criar discussões e requer réplicas. Então é o usuário, o nosso aluno, ele responder tópicos criados por outros colegas. Que conclusão esperada em, a gente pode também colocar essa data aqui da conclusão esperada. Como esse nosso fórum, ele não é um fórum didático, um fórum que vai fazer parte do curso, então a gente vai marcar aqui para ele não indicar a conclusão da atividade. Então o aluno ele não vai precisar se preocupar em estar marcando isso aqui, isso não vai fazer parte então da conclusão do curso, porque é um fórum geral, é um fórum para assuntos diversos. Ok? Então vou salvar e vou mostrar aqui. Salvei e mostrei. E aí ele vai me mostrar então essa parte aqui do Fórum Geral de Alunos. Então, como é um fórum recém-criado, ele não vai ter nenhuma discussão. E aí eu posso colocar aqui uma nova discussão dentro do nosso fórum. Vou acrescentar aqui um novo tópico e vou colocar aqui: bem-vindos ao nosso Fórum Geral. O fórum tem acento? Vamos. Tem. Então, olha só, aqui eu vou colocar: olá pessoal, este é um fórum para assuntos não relacionados ao nosso curso. Fiquem à vontade para utilizá-lo para assuntos pessoais, caronas, cafés da manhã, etc. Criei aqui, e aí eu vou então enviar essa mensagem ao fórum. E aí olha só, enviei aqui, e eu ainda como professor ele me avisa, sua mensagem foi publicada, você pode modificar o texto nos próximos 30 minutos, e o professor da Silva será notificado de novos posts. Aqui já são as configurações de notificação. E aí aqui, olha só, a minha mensagem gravada, uma estrelinha aqui na frente dela, então eu posso favoritar essa mensagem aqui. Se eu a favoritar, o que vai acontecer? No momento em que outras pessoas adicionarem novas discussões aqui, elas vão ser gravadas aqui, mas as minhas com estrelinha, elas vão ficar sempre no topo aqui. Olha só, aqui ninguém comentou ainda, tem a última mensagem aqui que foi a minha que eu enviei, professor da Silva, e aqui as opções de assinar ou não assinar o fórum. Então aqui, como é um tópico que eu mesmo criei, eu poderia marcar aqui para não assinar, mas como é um tópico que, como professor, me interessa estar acompanhando a resposta dos alunos, eu marco aqui como assinar. Aqui nas opções, desfavoritar essa discussão, fixar essa discussão e bloquear essa discussão. Então tem essas opções aqui também. Ok? Então, esse aqui é o nosso fórum geral, pessoal. Então ele permite que a gente adicione aqui conteúdos, se eu clicar aqui ele vai entrar. E aí a gente tem as opções aqui de responder, como fui eu o autor disso aqui, excluir, editar, link direto. Então o link direto ele vai permitir que a gente acesse diretamente aqui essa mensagem. E aqui a gente tem opções também de visualização das mensagens aqui dentro do nosso fórum e também a opção de transferir aqui essa discussão para outros fóruns. E aqui a gente tem um único além desse criado, que é o avisos. Então aqui os alunos eles vão poder começar a responder então a discussão que a gente criou aqui do nosso fórum.